Primeiro de tudo, é importante que a gente paute o que é uma cultura. Cultura é aquilo que nos molda, é aquilo que nos rege, é aquilo que nos orienta. Famílias têm cultura, cidades têm cultura, países têm cultura, né? E organizações também têm a sua cultura. Essa semana eu tive a oportunidade de ver uma série de 4 episódios sobre os gigantes dos motores, que fala do início da origem das grandes fábricas automobilísticas em Detroit, nos Estados Unidos. E ver depois da história sempre é muito interessante, porque hoje a gente já olha com esse olhar da inovação e começa a observar qual era a cultura organizacional que tinham aquelas indústrias bem no início do século XX, né? Então, se nós fôssemos olhar hoje, eu fiquei surpresa com o que essa série coloca sobre Ford, que ele tinha uma cultura dentro da organização extremamente rígida, extremamente possessiva e não aberta à inovação. Não aberta à inovação. Eu digo, olha, senhor Ford, o senhor está me surpreendendo, porque eu te imaginava muito mais inovador. Pelo contrário, ele era contra sindicato, ele era contra funcionário, ele queria ter o lucro dele eminentemente e manter um Ford T, que foi um modelo que não é que ele foi inovador, ele foi testando até que conseguiu um modelo, e aí mantém por 12 anos, Marcelo. 12 anos ele ficou refém dos seus engenheiros que queriam trocar o modelo, porque aí já é muito interessante, gente. Gigantes dos motores. E aí começa a vir começa a surgir a General Motors, e tudo é sobrenome. Chevrolet é sobrenome, Chrysler é sobrenome, Ford é sobrenome. Por quê? Porque a cultura daquela época, eles traziam, na sua essência, a personalidade do dono. Se nós formos fazer um comparativo dessa cultura organizacional com os nossos modelos já pautados na tecnologia, que é o que a gente vê de Google, Facebook, a Amazon, eles já são diferentes. Eles já trazem uma cultura em resolver o problema do cliente, então a gente já não sabe nem quem é o dono. A menos nós que estudamos essas empresas, ninguém sabe quem é o dono. O Zuckerberg ficou mais famoso por causa de um filme, mas, enfim, a Google começou e ninguém sabia quem era, porque a cultura daquela organização já trazia um olhar para o cliente. Então, em síntese, primeiro nós temos que entender o que é essa cultura. Ela é moldada por pessoas e muito naquilo que a gente fala desse nosso mindset, da nossa forma de pensar. Cultura são esses valores pautados pela nossa forma de pensar. Dá para mudar? Dá. A gente muda a forma de pensar, a gente lê um livro e fica impactado, a gente vai numa viagem e volta diferente, acabamos um casamento e mudamos a nossa maneira de ver, nos mudamos de cidade. Então, sim, essa condição é bem importante para que a gente possa entender. Numa visão dessa cultura voltada para a inovação, já muda um pouquinho de figura, porque aí sim, para que eu possa prover essa inovação, eu tenho que estar aberto à mudança. Então, já não é todo mundo que já nasce com essa abertura, mas eu preciso sim abrir e trazer um sentido de organização que traga uma abertura, uma possibilidade de aceitar novas ideias, desde a diretoria, do seu board, do conselho, até o chão de fábrica.